Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso curso da Prova Online. É um imenso prazer poder estar aqui com vocês, né, nessa fase de preparação para a segunda fase do exame da ordem. Para quem não acompanhou o nosso curso na primeira fase, meu nome é Mariana Mussi, eu estou aqui para trabalhar com vocês como coaching para a OAB, ou seja, o meu papel aqui é passar para vocês algumas dicas, não só de estudo, mas dicas também que vão facilitar, vão te dar uma certa tranquilidade para poder ter esse estudo para a segunda fase e também dicas de como resolver essa prova da segunda fase. Quem não acompanhou a aula que foi disponibilizada referente à primeira fase da OAB, eu vou falar rapidamente para vocês a minha experiência. Muitas das dicas que eu separei para passar para vocês, que eu passei na primeira fase, que eu vou passar aqui nessa segunda fase, foram dicas que eu pude apurar a partir da minha experiência. Na época que eu fui fazer meu OAB, eu trabalhava o dia inteiro, né, no escritório de advocacia, eu estudava à noite na faculdade, então eu só tinha um pequeno tempo, né, na parte da noite, a partir das 11 horas da noite até a madrugada, para poder me preparar para o exame da ordem. Então, na primeira fase, eu precisei ter uma grande organização para poder dar conta daquele grande número de matérias. E para a segunda fase também eu tive que ter um estudo direcionado para conseguir a aprovação. Eu consegui ser aprovada, né, na primeira vez que eu fiz o meu exame e consegui ser aprovada na primeira colocação. Então, com base nisso, eu consegui separar algumas dicas que funcionaram para mim e que eu acho que vai funcionar muito bem para vocês. Mas antes de mais nada, pessoal, eu acho muito interessante chamar a atenção o seguinte, que vocês que conseguiram chegar aqui até essa segunda fase, vocês já são vencedores. Por que eu falo isso? Porque vocês acabaram de passar por essa primeira fase, vocês tiveram que estudar 17 matérias em média, tiveram que encarar aquela prova que é uma prova cansativa, que envolve 80 questões, que vocês têm que resolver em 5 horas, essas 80 questões, conseguir 50% de aprovação, né, de questões corretas. Então vocês passaram por um período muito difícil. Agora, na segunda fase, a gente vai concentrar os nossos estudos em apenas uma matéria. E essa uma matéria que você escolheu, muito provavelmente é uma matéria que ou você já tem um conhecimento maior, ou você já teve uma experiência prática com ela de estágio, ou no mínimo você tem uma afinidade, o que vai facilitar e muito o seu estudo, o que vai facilitar e muito o seu rendimento nessa prova, beleza? Além disso, uma outra coisa que eu acho muito importante chamar a atenção para vocês é o seguinte, estatisticamente, a própria Fundação Getúlio Vargas, ela já fez um estudo, né, ao longo dos exames da ordem que vêm sendo aplicados. E a própria Fundação constatou que a maior parte dos alunos são reprovados na primeira fase. Porque, como eu falei para vocês, a primeira fase ela é mais cansativa, ela exige mais do aluno. Então, assim, o maior índice de reprovação está nessa primeira fase. Na segunda fase, como é uma matéria só, como é uma matéria que o aluno já tem mais afinidade, o índice de aprovação costuma ser bem superior se comparado a essa primeira fase. Então, eu acho o seguinte, eu acho que a gente tem que focar nessas duas informações, né? Você tem uma matéria só para se concentrar. E existe um histórico de índice de aprovação maior na segunda fase, você vai se concentrar nessas duas informações para poder ficar um pouco mais tranquilo, tirar um pouco aquela pressão toda que o exame da ordem tem sobre o aluno, e de fato existe essa pressão, a gente sabe, porque a gente fica querendo passar para conseguir exercer a nossa profissão, a família espera de você, os colegas esperam de vocês, o pessoal do trabalho fica naquela expectativa para ver se você vai passar, não vai passar. Então vamos focar nessas duas questões, você só tem uma matéria para vencer essa matéria, e o índice de aprovação na segunda fase, historicamente, é muito maior do que na primeira fase. Então, focado nessas duas informações, a gente vai para essa segunda fase um pouco mais tranquilo para poder organizar nossos estudos, certo? Para a gente poder organizar nossos estudos, a gente precisa primeiro entender como é que vai ser essa prova, certo? A maioria de vocês já deve ter o conhecimento, óbvio, porque 90% das pessoas já entram na faculdade de Direito preocupadas com o exame da ordem, que todo mundo sabe que é o terror de todos os alunos. Então, para a gente saber como é que a gente vai estudar, o que é que a gente precisa priorizar, o primeiro passo é entender a nossa prova. O que é que a banca examinadora vai querer da gente e como ela vai cobrar esses pontos, certo? Então, eu separei aqui para vocês como é que está estruturada a nossa prova. Nós vamos ter uma peça processual para responder. Essa peça processual vai valer 5 pontos, certo? 5 pontos, e você vai ter
uma média de 5 páginas para poder responder essa peça processual e 150 linhas, que vão ser disponibilizadas, né, numa folha própria que a banca examinadora fornece. Além disso, a gente tem 4 questões discursivas, valendo 5 pontos também. Cada questão dessa você pode responder ao longo de 30 linhas. A duração da prova é de 5 horas. E aqui, pessoal, é que está o ponto que a gente precisa ter atenção. Para você conseguir ser aprovado nessa segunda fase, você vai precisar completar 6 pontos na sua prova. O que é que isso significa? Significa, pessoal, que nem você, se você fizer a peça processual dos sonhos, a peça processual perfeita, sem nenhum erro, tirar 5 pontos na sua peça processual, ainda assim você precisa dos pontos referentes às questões. E aí você vai falar comigo, pô, mas o que você está me falando é óbvio. Pode parecer óbvio, mas não é. Por quê? Porque quando os alunos vão para essa segunda fase, as pessoas vão tão preocupadas com a peça processual que realmente a nossa peça é um dos pontos mais importantes da prova. Se você errar, até então, até esse último exame da ordem, se você errar a indicação da peça processual, a sua questão é zerada. Você pode errar a indicação da peça, fazer a fundamentação toda correta da peça. Se você errar a indicação da peça, a sua questão é zerada. Então as pessoas vão tão preocupadas com isso, os alunos ficam tão nervosos com isso, que focam tanto na peça processual, que não é raro, gente, não são raras as vezes, em que os alunos ficam tão preocupados em fazer as peças, que quando vão fazer as questões já não sobra mais tempo. Então, muitas vezes, inclusive é interessante, um próprio estudo que a Fundação Getúlio Vargas fez, ela observou que a maioria dos alunos consegue uma pontuação mais elevada na peça do que nas questões. Então, é comum acontecer, por exemplo, de um aluno conseguir fazer uma peça processual de 4 pontos e, dentre as questões discursivas, ele consegue meio ponto, porque ele ficou tanto tempo fazendo a peça processual que, quando ele foi fazer as questões, já não tinha mais tempo. E isso não pode acontecer, gente. Como eu falei na primeira fase, eu falei para os alunos, né? Eu dei a dica assim, olha, pessoal, o que a gente precisa é da quantidade para ser aprovado. Vamos parar com essa ideia de que para você ser um bom advogado, você vai ter que conseguir dos 80 pontos na sua primeira fase, você vai ter que fazer 70. Não. Aquele aluno que conseguiu 70, ele vai ser o mesmo advogado, vai ser aprovado como aquele que fez 50. Então, aqui o raciocínio é o mesmo. Você precisa de 6 pontos. Você não precisa fechar a sua peça processual com 5, fechar suas questões discursivas e passar com 10 e isso é um sinal que você vai ser um advogado maravilhoso. Não. Você precisa tirar na sua peça processual, vamos considerar aí 2,5, 3 pontos, complementar o resto da pontuação com as questões e pronto. Corre pro abraço, vai pegar sua carteirinha e vai comemorar sua aprovação, certo? E outra coisa, gente, essas 4 questões, como é que elas são distribuídas? Normalmente, nós temos uma questão muito fácil, uma questão dada. Então, você já tem lá o seu ponto garantido. Você tem 2 questões intermediárias, que vai exigir um pouco mais de você, e uma questão muito difícil. Então, se você tem uma questão muito fácil e 2 intermediárias, vamos garantir a pontuação dessas 3 aqui. Então, não pode dar bobeira de ficar muito tempo na peça processual, querendo fazer uma obra de arte e acabar perdendo ponto por besteira, tá bom? E outra coisa também, que mais à frente a gente vai ver, ao longo desse encontro da gente, é que essa duração aqui, pessoal, de 5 horas, que parece muito tempo, porque você vai falar, poxa, eu resolvi 80 questões em 5 horas, como é que eu não vou dar conta de 4 discursivas e uma peça processual em 5 horas? É tranquilo. Olha, não é tranquilo, certo? Não é impossível, óbvio, dá para você responder e responder bem. Mas vocês precisam se planejar. Aqui a gente vai ver que o planejamento da segunda fase, ele envolve muito mais a forma de você resolver sua prova do que os estudos propriamente dito. Na primeira fase a gente tinha uma preocupação muito grande com as matérias que tinham que ser estudadas, com os assuntos que tinham que ser priorizados. Aqui, pessoal, lembre que a gente está trabalhando só com uma matéria. Então, na realidade, o grande pulo do gato aqui é saber como resolver essa prova. Apesar da gente achar que é muito tempo, não é. É um tempo suficiente, desde que seja bem aproveitado. Você tem que ir para a prova bem preparado, você tem que ir para a prova sabendo a estrutura das peças processuais, para não perder tempo com isso, e você tem que ir para a prova sabendo como é que você vai resolver ela, para depois você não se enrolar, tá bom? O meu papel aqui vai ser justamente dar essas dicas para poder facilitar a vida de vocês. Então vamos lá.
Agora que a gente já sabe a estrutura da nossa prova, a pontuação que a gente precisa, a forma de cobrança, 4 questões discursivas, uma peça processual, 4 questões discursivas, vamos ver agora como é que a gente vai estruturar, né, essa nossa aula para render melhor na prova. Então, assim, eu achei interessante a gente dividir esse nosso encontro em 2 etapas. Primeiro, a gente vai ver algumas dicas de como organizar o nosso estudo, né? Qual o tipo de estudo que a gente vai fazer para a segunda fase, que é um estudo diferenciado. O que é que costuma ser cobrado por matérias. E também dicas de material que você pode utilizar para facilitar o seu treinamento nessa segunda fase, certo? Numa segunda etapa, a gente vai trabalhar com o que eu falei com vocês, ó, como resolver a prova. Como eu falei com vocês, nós temos 5 horas, então é necessário saber as estratégias que vão ser utilizadas para fazer esse tempo render e render bem, tá bom? Então a gente vai procurar ver as disposições que estão no edital sobre os materiais que são permitidos e os materiais que são proibidos, que isso aqui parece um detalhezinho, mas às vezes o fato da gente não observar isso aqui pode atrapalhar e muito, porque se você levar para sua prova algum material proibido ou levar para sua prova algum material que é permitido, mas com algum tipo de anotação proibida, o fiscal pode recolher o seu material e você vai ter que fazer a sua prova com base na cabeça. E a gente sabe que isso sim é praticamente impossível de você conseguir fazer e fazer bem, tá bom? Depois a gente vai ver pequenas técnicas, regras técnicas que também estão no edital que você precisa observar para não zerar a sua prova. Isso aqui é muito lugar comum, mas na hora do nervosismo, muitas vezes a gente não presta atenção, acaba se passando e pode gerar, né, zerar a sua prova, zerar a sua questão. E é uma prova, como a gente falou, que a gente não pode dar bobeira, não pode perder nenhum ponto por bobeira, tá bom? A outra coisa que a gente vai ver também é a organização para resolver as questões. Existe uma técnicazinha que eu vou passar para vocês que eu acho muito legal para a gente poder administrar o tempo da gente e dar conta de resolver da melhor forma possível tanto as questões discursivas como a peça processual, que, como eu disse, é a parte principal da sua prova, mas não é a única parte da sua prova. Só com ela você não consegue ser aprovado na segunda fase, tá bom? Então, vamos lá. Organizando o nosso estudo. Nessa segunda fase, gente, o foco principal dos estudos da gente vai ser escrever. Aí você vai olhar e falar, poxa, óbvio. Não, não é tão óbvio assim. Por quê? Porque ao longo da nossa carreira na faculdade, ao longo do nosso trabalho, é muito comum, pessoal, que a gente se acostume a ficar usando o computador, é normal. Você está no escritório, lá estagiando, a sua peça processual que você costuma fazer é no computador, os seus trabalhos de graduação são feitos no computador, é um excelente mecanismo de estudo, porque muitas vezes para você consultar a legislação é muito mais prático você utilizar a internet do que ficar folheando um vade-mecum. Então, assim, a utilização de computador faz parte do nosso dia a dia, porém, a prova da OAB vai te exigir muita prática de escrita. E essa prática de escrita que eu falo com vocês, ela é essencial. Por quê? Você precisa praticar a sua escrita para treinar uma letra legível. E entendam, letra legível, eu não estou querendo dizer que a gente vai ter que desenhar a letra na prova, fazer aquela letra bonitinha, né, de alfabetização. Não é isso que eu estou falando. A letra legível, gente, tem que ser uma letra compreensível. Você imagine que o seu examinador vai pegar quantas mil provas para ler, né, para corrigir. Por mais que ele tenha um espelho, né, parâmetro, que vai dizer lá os itens que ele tem que observar, se ele pegar uma prova que está compreensível, que está com a letra fácil de ler, que ele tem a leitura cadenciada, a leitura fácil, e pegar uma cheia de garrancho, óbvio que ele vai corrigir a do garrancho, mas você acha que a disponibilidade dele, a disposição dele vai ser a mesma? Não vai. Óbvio que isso é um critério subjetivo, mas vamos pensar, gente, se você pode fazer algo para facilitar a vida do seu examinador e a sua vida, por que não fazer? Então, assim, vamos prestar atenção, durante esse estudo da segunda fase, vamos treinar bastante escrita. Notem que entre a primeira fase e a segunda fase, existe um intervalo mais ou menos de 1 mês e meio, 2 meses. Então, é um tempo mais do que suficiente para a gente escrever muito, fazer bastante peça, escrever bastante questão discursiva e, com isso, ir treinando, né, a letra. E o que eu ia falar aqui com vocês também que é importante, a partir do momento que você começa a resolver a prova, né, tanto a peça quanto as questões escrevendo, você aprende a trabalhar o seu tempo
porque o tempo de escrita, óbvio que é diferente do tempo de você utilizar o computador lá para digitar a sua peça. Escrevendo, você vai treinando a organizar o seu pensamento, porque você não tem, óbvio, aquela função de Ctrl+C, Ctrl+V, você não pode apagar o que você fez errado, você vai ter que rasurar a prova. Então, é importante para a gente organizar o nosso tempo, para a gente trabalhar o nosso tempo. Uma outra questão também importante é otimizar o espaço. Por quê? Mais à frente, eu vou mostrar para vocês o modelo, né, do papel que o examinador fornece para você responder. Vocês vão perceber que é um modelo, tem lá a quantidade de linhas, é um modelo bem reduzido, assim, ele é menor do que se você escrever no caderno. Então, é interessante você treinar para você saber utilizar esse espaço e utilizar esse espaço da melhor forma, né? Porque você nem pode escrever fora do espaço, nem passando embaixo, porque qualquer coisa que esteja fora da pauta que o examinador te fornece, qualquer coisa que você escreva fora é zerado. Ou zerado não é considerada. Então, você pode até dar a resposta correta, mas se estiver fora daquele número de linhas, você não consegue a pontuação, tá bom? Bom, feitas essas considerações de como a gente vai estudar, que o foco da gente vai ser escrever e escrever muito, vamos analisar aqui quais foram as peças que foram mais cobradas nesses últimos exames, né? Óbvio que isso aqui não é uma ciência exata, né? É um indicativo do que tem sido mais cobrado, e óbvio também que não significa que o fato de, exemplo aqui inconstitucional, de remédios constitucionais está entre os assuntos mais cobrados, não significa que você só vai estudar isso. A gente sabe, a gente já falou no início, pessoal, a gente tem só uma matéria para se preocupar. Então, vamos fazer o possível para esgotar o conteúdo programático dessa matéria. Vamos fazer o possível e o impossível para poder ir para a prova já com a estrutura de todas as peças na cabeça da gente, tá bom? Vamos pensar que é a segunda fase, pessoal. É aquele último momento, é só isso que tem separando você da sua carteira da ordem. Então, vamos botar todo o gás possível para conseguir dar conta disso aqui. Que a gente tem que considerar que isso aqui é mais fácil do que o que a gente encarou na primeira fase. Então, vamos botar toda a força que a gente tem, que é a última fase que tem, separando você da sua carteirinha, tá bom? Então, vamos lá. Inconstitucional, o que é que costuma ser mais cobrado? Eu já falei aqui com vocês, remédios constitucionais, costuma ser muito cobrado inconstitucional. Ação direta de inconstitucionalidade é o segundo mais cobrado. E recurso extraordinário, também é uma peça bastante cobrada na área de constitucional. Interessante falar com vocês que durante um bom tempo a área trabalhista costumava ser a área mais escolhida pelos alunos e que tinha o maior índice de aprovação. Recentemente, assim, há algum tempo agora, quem está na liderança em termos de aprovação é constitucional. Então, vamos analisar direitinho essa escolha, tá bom? Em civil, o que é que cai mais em civil? Costuma ser muito cobrada a apelação, costuma ser muito cobrada a ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada, sendo que as ações que já foram cobradas nós temos busca e apreensão de pessoas, interdição e despejo, e também há um grande número de cobranças envolvendo ação de indenização por danos morais e materiais cumulada com a ação de alimento pelo rito ordinário. Sempre prestar atenção, isso o seu professor específico da matéria, ou o seu estudo específico da matéria, você vai poder observar, sempre prestar atenção, pessoal, no rito, certo? Que o examinador está exigindo. Em relação a penal, que também é uma matéria que os alunos gostam muito, né, de fazer na segunda fase, costuma cair demais da conta memoriais, apelação está em segundo lugar, em termos de maior incidência, e recurso em sentido estrito e resposta à acusação também são duas modalidades que costumam ser bastante cobradas nessa segunda fase. Em administrativo, o que é que cai mais? Temos mandado de segurança com pedido de liminar, e nós temos também os remédios constitucionais, que administrativo também tem uma incidência grande de cobrança. Em segundo lugar, temos a apelação e contestação, empatadas, né, em nível de cobrança, em reincidência de cobrança. Temos o recurso ordinário constitucional e a ação de indenização por desapropriação indireta, em terceiro lugar, como a peça mais cobrada. Em tributário, o que é que a gente tem mais? Nós temos ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária cumulada com repetição de indébito, é um tema que costuma cair muito. Mandado de segurança com pedido liminar, também tem uma grande incidência. E agravo de instrumento
e ação anulatória, também costumam ser cobradas na mesma quantidade de vezes, né? Ação anulatória de lançamento tributário com pedido de tutela antecipada. É a terceira peça mais cobrada na área de tributário. E empresarial, o que é que cai em empresarial? Agravo de instrumento, em primeiro lugar, contestação costuma ser muito cobrada e réplica à contestação. São as três peças que teve uma incidência maior de cobrança. E por fim, trabalho, a queridinha de todos, né, que os alunos gostam muito de optar por trabalho, até porque é uma matéria que é mais comum a gente ter acesso a elas, né, quando a gente está estagiando. Trabalho, que é que costuma ser mais cobrado? Contestação, recurso ordinário, em segundo lugar, e em terceiro lugar, reclamação trabalhista, certo? Essas são as peças que foram mais cobradas ao longo desses exames que foram aplicados. O que é que eu quero dizer com isso? Já falei com vocês anteriormente. Vocês não vão, de hipótese alguma, só estudar isso aqui. Eu acho que isso aqui serve de indicativo. Significa o quê? Poxa, se essas peças são mais cobradas, não existe, pessoal, a chance de vocês irem para essa segunda fase sem saber decoradinha a estrutura dessas peças. Não existe essa possibilidade. E aí eu acho o seguinte, você vai focar nessas peças que já foram cobradas, mas você vai focar também nas peças que não foram cobradas. Porque o que é que eu penso? E vocês vão concordar comigo. Gente, se o examinador nunca cobrou essa peça, existe uma chance grande dele cobrar agora, né? De querer novidade, de querer mudar um pouquinho. Então, pessoal, no final das contas, eu acho que isso aqui funciona como indicativo do cronograma que você vai fazer de estudos. Então, as peças que mais caíram, você vai estudar e você vai esgotar. Você vai chegar lá sabendo cada uma de qual é salteada. As que nunca foram cobradas, você também vai estudar e também vai com elas decoradas. E as outras que existem, você também vai estudar, mas em ordem de preferência, vamos colocar essas. As que já foram cobradas, as que nunca foram cobradas e as demais, tá bom? Dicas para estudo. O que é que eu vou chamar a atenção? Na primeira fase, pessoal, eu fiz 2 blocos, né, de aula dando dicas de como a gente se preparar para a primeira fase, que a primeira fase, como eu falei para vocês, ela exige mais da gente, a gente tem muita matéria, tem que saber quais as matérias a gente vai priorizar. Mas eu indico a vocês, se vocês ainda não tiveram a oportunidade, no site da gente, do Aprova Online, está lá disponibilizado de graça essas 2 aulas. A primeira parte da aula eu acho muito interessante, para quem puder, dar uma olhadinha nela. Por quê? Porque ali eu falo de uma forma mais detalhada como a gente pode fazer um cronograma de estudos para fazer os nossos estudos renderem. Aquilo ali que eu falei naquela oportunidade também vale para agora, certo? A gente tem uma matéria só para estudar, mas a gente tem que saber equilibrar o estudo do direito material com o direito processual. A gente tem que saber estudar as peças, estudar as questões, resolver as provas passadas. Então, vamos saber como montar um cronograma de estudo, né? E de antemão, repetindo um pouquinho o que eu já falei naquela oportunidade, mas eu trago para vocês essa informação agora. Para a gente montar um cronograma de estudo, pessoal, pega um papel na sua frente, coloque todos os dias da semana, e eu falo todos os dias, a gente vai botar de segunda a domingo. Considere 4 turnos, você vai ter a manhã, a tarde, a noite e a madrugada disponíveis para você. Na minha época de OAB, eu só tinha a madrugada para estudar. Eu começava a estudar 11 horas da noite e até 1, 2 da manhã. Então, vamos considerar esses 4 turnos ao longo da semana inteira e vá vendo dentro desses turnos, né, dentro desses dias, os horários que você tem disponível. Isso é primordial. Você tem que montar um cronograma de estudo que esteja de acordo com a sua disponibilidade, com a sua capacidade de rendimento. Não adianta nada a gente montar um cronograma de estudos considerando que você vai estudar 2 horas por dia, se você não consegue. Se chega depois de 1 hora de estudo, você já está com a cabeça lá sobre o sexo dos anjos, pensando nas compras do mês, no que você vai fazer, no que tem que pagar. Não adianta, você tem que se conhecer. Se você só rende 1 hora por dia, você vai tirar essa 1 hora e você vai estudar. O importante é não deixar de estudar. O importante é não deixar passar um dia sem você estudar nada. Então, vamos nos organizar de acordo com o tempo de cada um, de acordo com o rendimento de cada um, tá bom? Uma vez montado esse cronograma, você sabe quais os dias que você tem disponíveis, quais as horas que você tem disponível, certo? Qual é a segunda etapa? Pessoal, eu já falei, a gente tem que equilibrar o estudo do direito material
com o estudo do direito processual. Então, não vamos focar só no direito processual, tem que saber equilibrar. E como é que a gente vai fazer? Assim, além do estudo que vocês vão fazer, se vocês tiverem a possibilidade de ter o acompanhamento dos professores, até nessa modalidade online, que é muito boa para quem não tem paciência, né? Ou não tem paciência não, para quem não tem tempo. É muito legal você poder acompanhar as aulas online, porque você pode adaptar as aulas ao seu horário. E os professores vão conseguir direcionar de uma forma mais produtiva o seu estudo. Então, assim, além de assistir às aulas dos professores, eu acho muito importante, na segunda fase, mais do que nunca, você resolver as provas anteriores. Isso é muito importante, pessoal. As provas anteriores, leia-se as provas anteriores do concurso unificado, tá? Porque a cobrança que era feita na CESP é diferente da cobrança que é feita pela Fundação Getúlio Vargas. Então, vamos resolver as provas anteriores. E a minha sugestão aqui é o seguinte, você pega as provas anteriores e vai resolvendo as peças, resolve a peça processual de uma, resolve a questão de outra. Porque, gente, estudar a prova não é só você resolver a prova, ver se está certo e corre para o abraço. Não é isso, não. Você tem que resolver a prova, você tem que treinar. Aqui você vai treinar o tempo que você está resolvendo essa prova, o espaço destinado à resposta, se você está conseguindo resolver. E uma coisa que é muito legal e muito importante, pessoal, os critérios de correção. A partir do momento que você está respondendo a prova, que você pega o gabarito disponibilizado pela banca, principalmente em relação às peças processuais, que geralmente a peça processual vem listado ali os itens, né? Se você fez o endereçamento correto de 0 a 2 décimos, se você identificou as partes legitimadas de 2 a 4 décimos, de 0 a 4 décimos. Então, é muito importante a gente resolver a prova atentando para os critérios de correção que foram utilizados pela banca. Isso vai ser muito importante para você fixar o assunto e para você saber o que é que a banca está exigindo de você, certo? A minha dica é o seguinte: resolva as provas anteriores, né, de forma cadenciada, como eu falei, resolve uma peça processual, uma questão, e deixe as quatro últimas provas para você resolver integralmente. Aí, pessoal, isso vai ser excelente no seu treinamento. Por quê? Porque aí sim você vai treinar esses 3 requisitos aqui, ó, que eu falei com vocês no início, que a gente tem que trabalhar. Ó. Você vai treinar o tempo que você tem, as 5 horas para resolver a prova toda, a questão do espaço, né, que são as laudas, as linhas disponibilizadas, 150 linhas para peça processual, 30 linhas para cada uma das questões discursivas. E no final você vai ver se você conseguiu observar os critérios de correção, né, que o examinador vem cobrando, ele segue mais ou menos um padrão, né? Além disso, vocês devem ter observado que ao longo desse nosso encontro aqui, nosso primeiro encontro, eu estou repetindo várias vezes, pessoal, tem que ir para a prova sabendo a estrutura da peça, tem que ir para a prova com o esqueleto da peça decorado. O que é o esqueleto? A gente vai aprender a fazer isso, gente. Mas eu já adianto a vocês, o rascunho, pessoal, que é disponibilizado junto com a prova, mas em hipótese alguma, pelo amor de Deus, não achem que vocês vão pegar esse rascunho e escrever a peça toda para depois passar limpo, porque não dá tempo. O rascunho, ele tem que ser utilizado para fazer esse esqueleto aqui da peça, que é o quê? Você vai lá, você vai indicar o juízo competente, quais são as partes da relação processual, quais são os fatos, qual é o fundamento legal. Isso é o que você vai botar no seu esqueleto. Você vai fazer menção aos artigos, menção às súmulas que tiverem que ser citadas e seguir adiante, pessoal. Então, quando eu falo para vocês, vamos para a prova com as peças decoradas. O decorar a peça é saber essa estrutura básica de cada uma das peças, porque você vai chegar lá, o seu trabalho primordial, a primeira coisa que você vai fazer quando você abrir sua prova é identificar a sua peça. Identificou sua peça, imediatamente tem que vir à cabeça cada listinha, cada itemzinho que você vai ter que identificar ali dentro daquela situação. Então, pessoal, vamos para a prova com essa estrutura decorada, tá bom? E outra coisa, isso aqui eu acho muito legal. Não sei se todo mundo já teve esse insight assim, de prestar atenção, mas uma forma muito legal de estudar, pessoal, já que vocês vão pegar as provas que a FGV disponibiliza, outra coisa muito importante é utilizar as folhas de rascunho que a Fundação Getúlio Vargas disponibiliza. Por quê? Vou trazer aqui, ó. Esse aqui é o exemplo da folha de rascunho.
tá bom? No site vocês conseguem imprimir. Imprime um monte dessas folhas e utiliza essa folha aqui para resolver tanto a sua peça processual quanto as suas questões. Notem que essa primeira folha aqui, ó, ela tem de 1 a 30. Normalmente, uma folha dessa é o que você tem disponível para responder cada uma das suas questões discursivas. E a sua peça você vai ter 150 linhas, né, no caso, para poder resolver a sua prova, tá bom? E isso aqui é muito importante, por quê? Porque se você escrever fora desse parâmetro aqui, ó, se você passar aqui escrevendo, ou se você passar embaixo, o examinador não vai considerar. Então, se você está aqui fazendo sua peça toda bonitinha, mas aqui, ó, nesse campo, fora aqui da folha, você bota uma fundamentação legal que é importante para sua resposta, pode estar certo, eles não vão considerar, gente. Então, vamos prestar atenção. Como eu falei com vocês, a gente não pode perder ponto por besteira. A gente não pode deixar de pontuar por besteira, tá bom? Nesse primeiro momento, eu queria passar para vocês essas informações, né? Como a gente pode chegar na prova com um pouco mais de tranquilidade. Lembrar que a segunda fase, ela é um pouco mais tranquila, você vai estudar só uma matéria. Lembrar que você vai ter entre 1 mês e meio e 2 meses para se preparar. O intervalo entre a primeira fase e a segunda fase geralmente é de 1 mês e meio, 2 meses. Então você tem tempo suficiente, você tem material suficiente e se você puder acompanhar aulas, melhor ainda. Seu estudo vai render, vai ser otimizado. Então vamos ter essas informações na cabeça para poder ter um estudo tranquilo, tá bom? Na segunda parte da nossa aula, do nosso encontro hoje, eu vou trazer para vocês informações voltadas para a área prática. Aqui a gente já preparou todo o nosso estudo, a gente está preparando o estudo. Agora a gente vai saber o que é que a gente pode levar para a nossa prova, para utilizar para fazer a prova e como a gente vai encarar essa prova, como é que a gente vai resolver as questões para não marcar bobeira e acabar perdendo ponto e ficando sem tempo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e espero vocês no nosso próximo encontro. Um grande abraço!